E vamos ao CBN Saúde de hoje. Nosso assunto é exames. As pessoas às vezes procuram um laboratório ou são orientadas por um médico a fazerem exames quando estão com problemas. Mas efetivamente os exames podem ter um papel muito mais importante na nossa vida que prevenir as doenças. Mas para falar sobre os exames, sua importância, a complexidade do que a gente pode hoje resolver através do monitoramento com exames, eu estou aqui com a doutora Júlia Vasques. Ela é biomédica, pesquisadora, e ela tem um prêmio muito interessante que é da divisão de patologia molecular, né? Ela ganhou um prêmio no Texas, em Houston, exatamente sobre essa área, sobre esse campo de investigação. Doutor, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN. Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Bom, a primeira questão é, os exames mudaram muito, porque, vou pegar aí um pouco da minha infância, a gente tinha exames quase sempre associados a alguns tipos de doença. E hoje você tem uma complexidade enorme de investigações e pesquisas que detectam problemas e também permitem fazer exames. Isso cresceu muito nas últimas 3 décadas, doutora? Cresceu bastante, Gilson. Veja, desde o nosso nascimento, a gente já faz aquele teste ouro, que é o teste do pezinho, né? Muito importante, que ele já é preditivo de doenças que possam ser tratadas logo ali no início da nossa vida. E ao longo da nossa jornada, a gente vai tendo uma variação nesses exames, né? De acordo com a periodicidade, com gênero, com estilo de vida. E esses exames, eles são colocados para a gente de acordo com essas características, e eles podem ser, muitas vezes, indícios, né, de doenças que ainda vão ser detectadas futuramente. Hoje a gente tem painéis moleculares que detectam predisposição a doenças que ainda vão surgir. Então, a medicina foi muito nesse sentido, né, de que a gente tem aí exames que dão um diagnóstico no momento, né, alguma coisa que possa ser tratável, mas também exames que possam vir a acontecer. Hoje a gente tem, inclusive, um teste que se chama teste da bochechinha, que é um painel molecular que diz que aquela criança ela pode ter vários exames, várias doenças ao longo da vida dela. Então, evoluiu muito nesse sentido, né? Os exames moleculares, eles nos permitiram ter essa visão de futuro, vamos dizer assim, daquilo que possa acontecer. Ou seja, na prática, a gente pode ter, e calculo que a gente tenha isso, né? Seres humanos que a gente possa monitorar ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo mais dados sobre esses seres humanos com os exames, e você desenvolver, inclusive, uma ação de formação dos profissionais de saúde melhor com o resultado desses exames, e, ao mesmo tempo, uma atuação mais eficiente do tratamento de doenças e de prevenção. Sim, porque com base naquilo que o indivíduo tem, vamos supor que eu tenho um parente de primeiro grau que tem uma doença. Então, o meu acompanhamento não é o mesmo que o seu. Eu preciso de realizar determinados exames de forma mais precoce. Então, por exemplo, se eu tenho meu pai, ele teve um câncer de colo retal. Eu preciso, então, começar precocemente com a investigação de um exame de sangue oculto, com um exame de colonoscopia, que é diferente para mim daquilo que é para você. O médico, com esse olhar, né, sempre tem que ter uma busca por um médico de confiança, ele vai, então, passar para você algo mais personalizado. Os médicos quase sempre, quando interpretam os exames, todo paciente olha, claro, né? Eu já fiz isso, tá? Confesso aqui publicamente, eu fiz isso. Você vai fazer o exame e você quer olhar o resultado para ver se aquilo está Sim. na normalidade ou não. É uma prática positiva. Tem sempre que ter um profissional médico em relação ao exame, ou uma pessoa que resolva querer monitorar a própria saúde, precisa desse profissional também, ou ela pode ter uma relação mais direta, por exemplo, com clínicas, com laboratórios. Gilson, é fundamental que o paciente compreenda que tudo começa com a busca por um médico. Ali, na consulta, o médico não vai sair pedindo exames desnecessários. Ele vai pedir exames, como eu falei, né, que são de acordo com aquilo, com aquele histórico, com os hábitos daquele indivíduo. Ele vai ao laboratório, faz os exames e ele tem que retornar para a consulta. Só no retorno à consulta, que o médico vai fazer a leitura desses resultados, é que a consulta, de fato, ela se encerra. Então, ele precisa desse caminho, ele precisa procurar um médico no início, realiza os seus exames e volta para o médico fazer a interpretação.
É claro que a gente sabe que abrir os exames, né, o exame ele é do paciente, a gente pode observar, às vezes, que existem exames na faixa de normalidade e pensar, não, não vou ao médico, tá tudo normal, né, não precisa do médico. Mas precisa sim, que o médico, com o olhar ampliado em cima da clínica do paciente, ele pode pedir outros exames para esclarecer aquilo que ele está investigando. Acompanhar a nossa vida e fazer exames, a gente faz exames a vida inteira. Né? Você colocou do teste do pezinho, vamos pensar que uma pessoa hoje ela tem, né, um acompanhamento médico muito mais intenso do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. E nesse acompanhamento a gente cria um histórico de exames, né? De certa forma você vai criar um registro. É importante guardar isso. Como é que a gente pode ter hoje, por parte de laboratórios, um monitoramento da nossa própria vida e ter uma espécie de arquivo da que a gente já passou? Porque eu acho que para o médico em determinada idade, falar como é que foi sua saúde, como é que foi sua vida, esses dados contam, né? Contam muito, Gilson. É muito importante que o paciente ele permaneça, escolha um laboratório de confiança, né? Ele decida ali junto ao seu médico, ou ele mesmo, tendo confiança no laboratório, escolha aquele laboratório para ele, para sua família, né? Porque esse laboratório vai ter o histórico de exames. Aqui no Sabin, a gente tem o gráfico de todos os exames que o paciente fez, desde a primeira vez que ele entrou aqui no laboratório, até sempre a gente manda um gráfico para o médico acompanhar, para ver se esse índice, né, se esse marcador aí, ele está aumentando, se ele está caindo, se ele está tendendo a aumentar. Então, é muito importante que ele se mantenha, vamos dizer assim, fiel ao laboratório de confiança, para que ele tenha esse acompanhamento. Ou seja, na prática, isso dá para os médicos mais eficiência no tratamento, porque muitas vezes ficar só com o relato do próprio paciente e sem os dados mais precisos, isso pode até dificultar, ou às vezes o médico tem que tatear meio que no escuro o que está acontecendo com a pessoa. Sim, os exames de sangue, os exames de imagem, os exames cardiológicos, eles são ferramentas muito importantes, porque muitas vezes a gente tem ali os diagnósticos diferenciais. A clínica, ela aponta para uma determinada condição e os exames, eles vêm nesse sentido, né, de esclarecer. E aí, como eu falei, tem os exames moleculares também, que aí visa também aquilo que o paciente ainda pode vir a ter, né? A gente tem 2 exames que são, agora falando do Outubro Rosa um pouquinho, né? 2 exames que são exames genéticos, né? A gente tem o BRCA1, o BRCA2, que são exames realizados em pacientes que têm na família um histórico de câncer de mama. E esses exames, eles podem ser preditivos, talvez, daquela condição para aquela paciente, né? Então, eu, por exemplo, como filha de uma mulher que já teve câncer de mama, é importante que a médica saiba dessa informação e peça esse exame para um acompanhamento futuro. Como eu falei, a investigação precoce, ela conta muito a favor. É porque no final, se você, como a senhora colocou, no caso do câncer de mama, né? Se eu faço uma investigação, consigo detectar de forma precoce, o tratamento é muito mais tranquilo, a assertividade do tratamento é muito maior. Né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode evitar um problema maior se a gente estiver atento ao que a gente está sentindo ou o que a gente pode chegar a ter. Né? O ideal, Gilson, é que a gente busque um serviço de saúde antes mesmo de ter sintomas. Porque quando a gente começa com a manifestação de sintomas, é porque algo o corpo já está dando indícios de que tem algo errado. Então, buscar ter, pelo menos uma vez ao ano, ali, realizar junto ao seu médico um check-up de exames, é muito importante. A gente agora vai ter, a partir de outubro, né, a gente começa com as campanhas direcionadas, então, aos públicos, então, Outubro Rosa, essa campanha começou como uma campanha voltada para evitar o câncer de mama na mulher, mas hoje ela já se estendeu para avaliação de saúde da mulher como um todo, né? Então a gente fala muito do Outubro Rosa, de todos os tipos de câncer que acometem as mulheres, né? A gente fala da saúde da mulher como um todo, aí vem o Novembro Azul, a gente fala da saúde do homem, e o Dezembro Vermelho, que é voltado aí à prevenção, né, da AIDS e das outras DSTs também. Então, a análise precoce disso tudo junto ao seu médico é muito importante. Eu queria aproveitar essa fala, doutora, porque a gente passou, e está passando ainda, né, pela Covid-19. Isso até me assusta, porque se eu estivesse conversando com a senhora 2 anos atrás, talvez esse teria sido o nosso tema quando a gente falasse de exames, né? Mas aí a Covid deixou de ser as manchetes, agora está num cantinho lá, né, dos destaques do jornal, mas ainda está aí, está presente. E os laboratórios ficaram na vitrine, infelizmente, né, durante a Covid, porque foram responsáveis por monitorar, por criar políticas de prevenção, por alertar, inclusive, né, para a necessidade de vacinação. Como é que está isso agora? Quer dizer, as pessoas falam, agora tem um novo normal, agora as pessoas vão ficar mais preocupadas com isso. A Covid gerou uma experiência mais assertiva, mais positiva em relação a exames, a laboratórios, a monitoramento da saúde, doutora?
Sem dúvida. As pessoas ficaram trancadas em casa, deixaram de fazer suas consultas, né? Muita gente pulou aquele ano de 2020, não teve no médico, 2021 ainda a gente estava naquela expectativa das vacinas, né? Alguns vacinando, grupos de risco, não. E aí a vacina foi chegando aos poucos, né? Então a população represou seus cuidados aí com relação aos seus exames periódicos. E agora a gente percebe aí uma movimentação muito grande, né, em relação a esses. Agora eu quero fazer um check-up completo, eu quero saber como que está a saúde. Então, houve um movimento de ir atrás dos médicos para pedir esse check-up. A gente tem percebido muita saída desses pacotes de check-up aqui no SEIB, né? A gente oferta esses pacotes voltados ao cuidado da mulher, voltados ao cuidado dos homens, e a gente tem tido uma procura bem interessante. Com relação à Covid, Gilson, realmente, ela já se tornou uma doença como qualquer outra, né? Uhum. Então, embora a gente saiba ainda da gravidade, a gente sabe que ainda, embora tenha havido a flexibilização do uso de máscaras, a gente sabe que ainda acomete algumas pessoas a gravidade, mas é uma doença como qualquer outra. Esse exame já se tornou um exame do portfólio comum, né, de exames. Então, a gente percebe muito mais agora uma procura pelo check-up completo de exames. Doutora, a senhora é pesquisadora e o laboratório, no caso como o de vocês, tem uma quantidade enorme de dados, né? Vocês atuam em várias regiões do país, vocês Sim. levantam um perfil da população fantástico, né? E quem faz pesquisa gosta de dados, né? Trabalha com dados. Tá? Todos esses dados acabam se transformando também, de certa forma, no conhecimento que os laboratórios conseguem transmitir para a formação do profissional, para a orientação da população. O que é feito com tantos dados que os laboratórios levantam, doutor? Gilson, a quantidade de dados que a gente tem, um laboratório que tem uma penetração, né, em praticamente todos os estados aí do país, a gente tem populações diversas, a gente tem uma grande quantidade, a diversidade, né, de pessoas dessa base de dados, ela gera informações muito importantes na área científica, e com base nessas informações, muitas vezes a gente consegue não só divulgar esses trabalhos em congressos importantes, que estão ali, né, presentes toda a comunidade médica, científica do Brasil e do mundo, e todo dado ele gera um conhecimento, e a partir desses dados também a gente consegue realizar, criar novos exames. Então, aqui no SEBIN, a gente tem um núcleo de pesquisa, nós desenvolvemos exames a partir desses dados. Aqui no ano de 2020, a gente conseguiu fazer in-house, que a gente chama, né, que é quando a gente consegue criar o exame para detectar a Covid-19. Nós também detectamos, criamos um exame que pegava ali zika, chikungunya e dengue, tudo numa mesma amostra. Então, a partir de dados da população. Então, esses dados, eles geram conhecimento, eles geram exames, isso tudo retorna para a população de uma forma, né, muito importante. Doutora, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson, um prazer. Eu conversei com a biomédica pesquisadora doutora Júlia Vasques. Ela falou de uma série de aspectos da importância dos exames na nossa vida. Inclusive, você tem a possibilidade de prevenção e a capacidade de se relacionar com a doença com mais segurança e com uma assertividade por parte dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos, na hora em que eles vão administrar problemas com as pessoas, o quanto que os exames, os laboratórios têm um papel vital e muito importante. No final, o que foi interessante é que você tem dados que estão nesses laboratórios que podem colaborar para políticas de saúde com precisão.